comissão especial destinada a proferir parecer a proposta de emenda à Constituição número 32A, 2020, do Poder Executivo. Eu convido aí até 15 minutos, doutora Irene Nohara, livre docente, doutora de Direito do Estado, pela Universidade de São Paulo, USP, com até 15 minutos. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, ter recebido o convite para discutir o tema importantíssimo da questão da reforma administrativa e o prisma da inovação na administração, né? Dizer que eu quero agradecer ao Rodrigo Salgado, que fez a indicação, que chegou aí, que foi aceita, e a todos que se envolveram com entusiasmo na minha participação em relação a esse debate. Meu tema de pesquisa de livre docência foi a reforma administrativa, e é meu tema de debate há muitos anos. Então, para mim é um prazer debater a questão da inovação. A inovação é um imperativo da dinamicidade do capitalismo contemporâneo que atinge diversos setores da economia, não apenas o setor público, mas também o setor privado. Então, é muito importante que haja efetivamente uma dimensão de inovação em relação à perspectiva de novos produtos, de novos serviços, de novas prestações de serviços. E, diante disso, nós temos essas transformações das tecnologias disruptivas na atualidade, né? Nós temos a perspectiva schumpeteriana em relação à renovação do próprio capitalismo. Na sua inovação, organizações que não se inovam efetivamente acabam ficando obsoletas, né, diante das transformações existentes na sociedade. Então, a gente tem exemplos tanto na iniciativa privada quanto a necessidade da administração se remodelar em relação às transformações, às novas plataformas digitais, às novas formas de prestar serviços, né? Então, dito isso, é importante aqui que a gente comece no nosso debate a analisar a inovação de um prisma não superficial, né? Eu acho que todos nós desejamos inovação, é um imperativo de sobrevivência das organizações, mas existe muito em termos de senso comum em relação à perspectiva da inovação. Isso já foi mencionado aqui, foi mencionado pelo Pedro, foi mencionado também pela Hélida em relação a essa questão da inovação e os pressupostos da inovação, porque existe um pressuposto do senso comum não científico no sentido de que o mercado inovaria e o Estado seria um estorvo burocrático a impedir a inovação. Quando a gente sabe que, atualmente, no cenário do capitalismo contemporâneo, se percebe cada vez mais claramente que é exatamente o contrário, né? Que o Estado, efetivamente, é quem tem mais condições de injetar capital de risco para que o capitalismo se transforme dentro das suas mudanças disruptivas. Então, as inovações mais radicais, as inovações mais revolucionárias, aquelas que alimentaram a transformação do capitalismo, das ferrovias, à internet, da nanotecnologia, a farmacêutica moderna, foram implementadas por meio de investimentos estatais, corajosos, incipientes, né, para passar por aquele vale da morte, e de capital intensivo estatal. Então, diante disso, né, já foi mencionada o referencial teórico da Mariana Mazzucato, né, economista italiana, radicada por vezes nos Estados Unidos, da London Business School, em que ela traz realmente, põe em xeque essa visão ultrapassada de que haveria uma necessidade de conflito entre mercado em contraponto ao Estado e que o Estado atrapalharia o mercado na sua inovação, quando, no fundo, há a necessidade de criação de uma simbiose em relação ao mercado e o Estado não seria esse parasita disfuncional do ponto de vista da inovação, né? Na realidade, o que acontece é exatamente o contrário, né? O Estado é o único que efetivamente tem cacife para investir e bancar os riscos grandes, né, de laboratórios, os riscos que são os riscos de investimento que, por vezes, a iniciativa privada não quer correr, mas que são imprescindíveis em relação à transformação e ao desenvolvimento dos Estados. Então, o Estado ele não atrapalha, né, no fundo, a perspectiva estatal, né, ela auxilia na inovação. Então, desse ponto de vista, a gente tem que repensar alguns austericídios, né, do ponto de vista do sucateamento de laboratórios, de investimentos em pesquisa, de investimentos na infraestrutura estatal, nas universidades, a perspectiva do regime de carreiras públicas, né, diante da transformação do capitalismo contemporâneo e do repensar de determinados mitos em relação à necessidade de uma economia mais complexa. E, desse ponto de vista,
nós temos que, quer gostemos, quer não gostemos, o grande benchmark a ser observado na atualidade, o país que cresce há 40 anos, vem crescendo, é a China. Há várias análises e de países centrais de olho em relação àquilo que a China tem promovido, né? How China Escaped Shock Therapy, né? Como que ela conseguiu, de certa forma, se renovar, se colocar também na fronteira tecnológica, isso com base em uma economia de projetamento, por exemplo, em que houve ali o engajamento de cerca de 2 milhões de economistas que se voltaram a refletir medidas para colocar esse país na fronteira da tecnologia e, simultaneamente, uma perspectiva não apenas schumpeteriana, mas keynesiana, né, no sentido de você não diminuir as ofertas de emprego, tendo em vista o fato de que, quando a tecnologia avança um estágio que gera tanto desemprego, há necessidade dos estados estabelecerem também políticas de pleno emprego. Então, dessa perspectiva, hoje, os países centrais enxergam a China como um país a ser estudado seriamente, porque investe 35%, né, isso o Beluso estava comentando num evento, né, que houve semana passada, 35% do PIB da China em investimentos, sendo que os países centrais como França e Estados Unidos chegam a 14%, e mesmo assim, com todo o plano de reconstrução do Biden, a gente tem uma situação mais complexa e inalcançável em relação ao que está ocorrendo. Então, a gente percebe que essa alteração ocorreu no mundo a partir de 2008 e foi intensificada na atualidade com a pandemia, né? Então, na atualidade, fica mais evidente a necessidade de um Estado firme, num período de crise anticíclico, para reconstruir a economia e para criar um bom ecossistema de interação fundamental para gerar, a partir do estímulo do crédito, empreendimentos, fomento, estímulo à manutenção de laboratórios, universidades, para que efetivamente haja uma transformação. Daí que entra na nossa temática, que é a temática da reforma administrativa, porque hoje em dia não se discute apenas a questão macroeconômica, mas a questão institucional, né? Quais são as condições institucionais para que o Estado realize bem as suas tarefas. Acho que é isso que a gente está discutindo aqui na atualidade. E, para isso, é importante a gente discutir, olhando as 3 últimas reformas administrativas que ocorreram no Brasil no século XX, o que cada uma dessas reformas trouxe de inovador? O que essa PEC 32 pretende trazer de inovador em relação às reformas ocorridas no século XX? Então, nós temos 3 grandes reformas ocorridas no século XX, final da década de 30, final da década de 60, final da década de 90. E agora, periodicamente também, o Estado brasileiro submetido a um debate sobre uma nova reforma administrativa. Então, do final da década de 30, nós tivemos talvez a mais transformadora das reformas administrativas, aquela que submeteu né, o modelo patrimonialista de gestão a o profissionalismo de um modelo burocrático de índole weberiana. Então, desse ponto de vista, o Brasil, até Getúlio Vargas, era um país que seguia uma dinâmica de atraso, seguia uma dinâmica em que exportava produtos primários, commodities, para abastecer mercados internacionais em ciclos de atraso, né, que vinham desde a época da colônia, em que havia, de fato, um modelo patrimonialista, ou seja, a confusão entre o patrimônio do Estado com a coroa e depois com os governos subsequentes, mesmo durante a República Velha no Brasil. E essa dinâmica é bem expressa na obra clássica Coronelismo, Inchada e Voto, em que havia, de fato, indicações meramente políticas em relação aos cargos públicos, que eram distribuídos por troca na base da troca de favor, sem profissionalismo, sem especialização, sem concursos públicos. Então, a dinâmica do atraso, né, essa vertente patrimonialista, com base em indicações daqueles que eram, de certa forma, vinculados, parentes do coronel, que apoiavam os governadores e que indicavam as pessoas para os cargos que não eram submetidos a concursos, não eram submetidos a critérios, não havia tudo isso que a Hélida expôs, né, que já tinha no Decreto-Lei 200, que é verificação da performance, né, que se diz que trouxe ou foi intensificado na última reforma administrativa. Tínhamos o mandonismo, tínhamos a desorganização do serviço, porque o Estado era liberal, ainda não havia um Estado social, que surgiu apenas a partir da Constituição de 1934, no Brasil, pelo menos uma proposta de constitucionalização de direitos sociais, e tivemos a segunda reforma administrativa, ou movimento, com esse documento que foi tão bem mencionado pela Hélida, que é o Decreto-Lei 200 de 67, até hoje em vigor, e muito
muito mal interpretado, né? A gente já tem muitas novidades aí no Decreto-Lei 200, alguns dizem até que nesse período já havia o germen do modelo gerencial, que depois é implantado oficialmente a partir da década de 90 no Brasil, mas foi um decreto-lei que acabou, de certa forma, se debruçando sobre a estruturação da administração pública direta e, sobretudo, da administração pública indireta, né? Numa perspectiva de ampliação das estatais, de ampliação da administração, apesar dos governos militares falarem em descentralização, a gente sabe que nem no plano político isso era praticado, porque havia uma centralização, nomeação de interventores, todas essas perspectivas. Mas aqui eu quero pôr foco na última reforma administrativa, que foi efetivamente aquela que trouxe a nova gestão, né? Agora está falando NAP, nova administração pública, mas a gente percebe que desde a época do Bresser Pereira, que estruturou o plano diretor de reforma do aparelho do Estado, que foi o documento que em 95 engendrou o que seria a reforma administrativa, já no primeiro governo do Fernando Henrique Cardoso, mas não houve continuidade do MARE, que se dividiu, se mapeou o poder público em diversos setores com planos específicos para isso. Então, em primeiro lugar, o núcleo estratégico, em que se buscava efetivamente fazer um filtro de carreiras. Hoje em dia a gente vê que isso é refletido na ideia de querer estruturar carreiras típicas, e a gente vai discutir essa questão. O setor de atividades exclusivas, em que se buscava uma agencificação, não por meio da criação de autarquias, curiosamente, mas pela flexibilização do regime, mas isso não foi possível, porque a Constituição de 88 não permite para atividades de extroversão do Estado que haja um regime privado. Setores de atividades não exclusivas do Estado, em que havia a visão, por exemplo, de saúde, educação, cultura, da parcerização social, que começou à época pelo sistema de OS, hoje em dia temos OCIP, Organização da Sociedade Civil, conforme a lei de parcerias, e setor de serviços e produtos, em que se defendia efetivamente que o Estado deveria privatizar, o que foi feito à época pelo Fernando Henrique, mas a gente tem que observar que o Bresser Pereira e o Fernando Henrique se distanciaram do ponto de vista de análise de política econômica e de projeto para o país, né? O Bresser voltou às suas origens desenvolvimentistas cepalinas e o Fernando Henrique defendendo a questão da privatização que foi engendrada naquele período. Fato é que o produto imediato desse plano diretor foi uma emenda constitucional 19, essa trouxe as novidades que ainda não foram implementadas. Quando a gente está falando aqui em regulamentar plano de carreira e estabelecer a avaliação periódica de desempenho, isso já está na Constituição. Há necessidade de uma lei complementar. Não há necessidade de alterar a Constituição para isso, só de criar a lei complementar estabelecendo quais são os critérios. E eu concordo aqui com o Zé Henrique, né? A ideia é que haja uma gestão que estimule lideranças, permanência, concordo com a Hélida no sentido de que rotatividade não é sinônimo de algo positivo, né, mas pode ser algo muito negativo, e também que a estabilidade não é um privilégio do servidor, mas é algo que blinda a administração dos aparelhamentos políticos, das pressões políticas, para que a gestão se estabeleça com uma certa previsibilidade, com uma certa calculabilidade, para que o servidor, no fundo, ele não se sinta tão pressionado na sua sobrevivência do ponto de vista da pressão política, principalmente aquele que tem atividade sancionatória nas mãos. Então, eu tenho pouco tempo aqui para falar, mas qual que é a inovação, então, da PEC 32? Entendo que praticamente nenhuma, né, do ponto de vista do que ocorreu. Ela adota uma espécie de gerencialismo de primeira fase, gerencialismo puro, de corte de custos, né? Work better, cost less, isso já era algo que era trazido, né, no modelo do Bresser Pereira, né, no sentido de se estimular a partir da New Public Management da Inglaterra. Por sorte, cortaram os princípios, né? Não tenho tempo aqui para fazer essa crítica, mas trazer inovação como princípio constitucional é muito perigoso, porque isso aprofunda o controle. E, de certa forma, quem não inovar certamente agiria de forma antijurídica, e não é toda inovação que é boa, né? A gente é a favor da inovação enquanto diretriz da gestão, mas não enquanto princípio constitucional. Ela precariza muito os vínculos jurídicos da administração, criando vínculos de experiência, como se fossem trainees da iniciativa privada, estabelece vínculo de prazo indeterminado para certas carreiras que perdem a estabilidade, vai dar uma negociação muito grande das carreiras querendo ir no legislativo pedir para ter a estabilidade, ser uma carreira típica do Estado. E o pior, o cargo de liderança e assessoramento sem critérios, isso pode gerar novamente um retorno ao patrimonialismo. Então, para finalizar, aqui, claro que tinha mais coisas para falar, mas para manter o meu tempo aqui, eu participei de vários eventos sobre debate da reforma e sugiro que sejam incluídos administrativistas, porque o direito administrativo estuda esses regimes a fundo, né? Isso é nosso objeto de pesquisa. E o ano passado eu
discutindo com o professor Romeu Felipe Bacelar, que é um grande administrativista que nós temos, ele falou, puxa, a Constituição de 88 organizou tão bem as carreiras, nós tínhamos antes situação de extranumerários, pessoas que faziam as mesmas tarefas do que as pessoas estáveis, e a Constituição estabilizou esses, organizou, agora vai se desorganizar tudo, né? Será que isso vai ser bom? Certamente que isso poderá não ser bom, né? Pode ser uma inovação destruidora, né? Como diz o Luc Ferry, em relação ao que foi organizado, que vai gerar muitos problemas no âmbito da justiça, e não haveria necessidade, porque para a gente inovar, para a gente aprimorar, tem vários mecanismos. Nós temos contratos de eficiência, nós temos que regulamentar a avaliação periódica de desempenho, tem tantos outros caminhos que não uma PEC que vai precarizar e que pode retornar a essas dinâmicas tão próprias da época do coronelismo. Então, eu fico aqui à disposição, sabendo que está terminando o meu tempo, mas com muita vontade de debater esse tema. Muito obrigado, doutor Irene Nohara, livre docente doutora de Direito de Estado pela Universidade de São Paulo, USP. Para encerrar, né, as considerações finais, doutor Irene Nohara, por até 5 minutos. Bom, gostaria de encerrar aqui agradecendo a oportunidade de participar desse debate tão rico acerca da questão da inovação na administração. Acho que essa é uma pauta fundamental, todas as organizações têm que se inovar diante das transformações que ocorrem. Até queria dizer que, né, no momento de crise é o momento de reforçar o papel do Estado, reconhecer esse papel. O servidor público é visto como se fosse um sócio privilegiado a receber benefícios, a estabilidade é vista como algo negativo, e a gente tem que reconstruir essa noção, percebendo a importância da estabilidade em relação à blindagem da administração ao aparelhamento político. Então, eu fico muito contente que o Arthur tenha dito aqui, que vai repensar essa questão, né, porque a Constituição de 88 ela trouxe uma reorganização das carreiras públicas, e essa reorganização foi extremamente importante para evitar extranumerários. Nós tivemos os concursos públicos, isso pode ser aprimorado, sem dúvida nenhuma, é um debate muito importante o aprimoramento da seleção na entrada, e também a questão da avaliação de desempenho, que precisa vir por lei complementar. Então, são assuntos que a gente tem que debater no aprimoramento da gestão, mas jamais pegar os cargos em comissão de livre provimento e exoneração e funções de confiança que são reservadas à carreira e transformar em cargos de liderança, abrindo a porteira para indicações políticas em prejuízo, em detrimento ao profissionalismo, aos aprimoramentos que a gestão pública sofreu. Trazer a administração para o século XXI não é voltar ao século XIX ou voltar a períodos anteriores, é sim se preocupar com o avanço tecnológico e, simultaneamente, com a valorização das carreiras públicas, porque os cérebros são importantes. Daí a importância também de retomar, do ponto de vista da importância das escolas de governo, que foram valorizadas no âmbito da emenda constitucional 19, mas que na atualidade a gente vê simplesmente ignorar o papel da capacitação que os servidores estão tão ávidos para receber, até porque eles aplicam todas essas legislações que a Câmara vem criando em profusão. Então, esse debate da inovação já vem por leis específicas, leis que transformaram a própria lei de licitação, como foi mencionado pela Hélida, trouxe inovações, trouxe diálogo competitivo, trouxe uma série de transformações em relação à gestão que podem ser aplicadas para a inovação da administração. Então, eu, particularmente, apesar de muita felicidade de participar desse debate da inovação na administração, não entendo que há necessidade de uma PEC, de uma proposta de emenda à Constituição, para regulamentar o que já foi regulamentado e até para prejudicar e precarizar carreiras públicas, acabando com a estabilidade, não se sabe bem quais são, abrindo flanco para negociação política, para as carreiras tentarem serem carreiras típicas aí e ter resguardado essa garantia, e isso vai impactar o servidor sem dúvida nenhuma, vai impactar no mínimo a previdência dos servidores. Se você abre a contratação e restringe as carreiras típicas, como que o regime próprio vai se sustentar no futuro do ponto de vista atuarial, né? Então, nós teremos realmente bastantes impactos e a gente tem que olhar com um olhar crítico, mas eu agradeço à Câmara pela oportunidade da gente, pelo menos, suscitar esse debate que está só se iniciando a partir dessa audiência. Um debate importante que não diz respeito somente aos servidores públicos, mas diz respeito a como a gente vai estruturar o Estado brasileiro e sua longa mano, que são os servidores. Então, desse ponto de vista, eu entendo que há necessidade de valorização dos servidores, não de precarização dos vínculos, né? Isso me preocupa muito quando eu vejo alguns discursos
por exemplo, do ministro, né, o ministro Paulo Guedes, no sentido de que iria colocar uma bomba no bolso do servidor, ou chamando o servidor em algumas reuniões ali de parasita, enfim, caricaturizando aquele que presta os serviços necessários ao desenvolvimento do nosso país e que são imprescindíveis, né? No momento de pandemia, todos entram em acordo de que o SUS, 7 em cada 10 brasileiros precisam do SUS. O Estado, ele não é inimigo da iniciativa privada, no fundo, algumas estatais são relevantíssimas para criar as políticas econômicas, para financiar empreendedorismo, para criar mercados, justamente para criar, não só para ajustar o mercado. Então, desse ponto de vista, eu convido todos, né, a participar desse debate. Agradeço muito à Câmara a oportunidade e fico muito contente de ver que existem muitos deputados lúcidos que trouxeram reflexões importantes também em relação ao futuro do nosso país. Agradeço mais uma vez a todos, desejo boa noite e nada mais a ver a tratar. Convoco reunião extraordinária virtual em dia e hora a serem posteriormente informados pela Secretaria da Comissão. Está encerrada a presente reunião.